Então vamos lá? Bom, quando a gente começa na Bolsa de Valores, a gente já vem de casa com algumas crenças, né? O que acontece é que você normalmente vai investir em empresas que você consome no dia a dia ou que você já ouviu falar de alguma forma. É muito mais fácil, por exemplo, você investir nas Casas Bahia, que é a Via Varejo ali, do que na VEG, porque a VEG às vezes não faz parte do seu dia a dia, exceto se você vive na região sul do Brasil ali, você acaba vendo outdoors e tal. Então, a gente tende a acreditar que as empresas mais lucrativas da Bolsa de Valores são aquelas que a gente consome. Só que isso cria um desvio na nossa tese de investimentos, né? O que acontece é que a maior parte da população vive ali consumindo produtos básicos. Então você consome mais arroz, feijão, do que às vezes consome joias ou outros produtos que sejam um pouquinho mais distantes da sua realidade. E aí com isso a maioria dos investidores são cegos para a parte importante das empresas ali, né? Normalmente quem vive na região onde não tem o laboratório da Fleury ali, dificilmente vai pesquisar pela empresa na Bolsa de Valores e acaba, portanto, não descobrindo que a empresa existe. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar 3 ações que superaram as crises ali sem a menor dificuldade, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda e que você não deve investir baseado em videozinho do YouTube. Isso é seríssimo, cara. Tem muita gente que acha que eu falo isso aqui porque, esse CVM, sei o que, não é. É porque realmente você não deve tomar suas decisões baseadas num vídeo do YouTube, senão depois você pode acabar perdendo bastante dinheiro e não entender o que aconteceu. Porque se você não investe pensando na sua própria tese, ou desenvolvendo um estudo sobre isso, ou desenvolvendo uma estratégia de investimento, a tendência é que realmente você perca dinheiro no longo e no curto prazo. Então eu quero te pedir o seguinte, antes da gente começar aqui, pensa em um setor e digita aqui para mim. Qual setor você acha que é imune às crises? Mas pausa o vídeo e comenta antes para não estragar a graça aqui, para eu ver como é que estava a ideia de vocês antes do vídeo, né? É assim que eu fico sabendo se faz sentido a gente evoluir mais para esse lado ou não. Então vai, tô te dando tempo, comenta aí para mim. Pensa no setor imune à crise. Eu aposto mesmo que a maioria de vocês falou saneamento, setor elétrico, setor bancário, alimentação. São setores ali que você considera no seu dia a dia como setores indispensáveis, né? Você fala assim, cara, eu não poderia deixar de pagar minha energia elétrica se eu quisesse, ou eu não poderia deixar de pagar a companhia de água. E você tá certo de pensar assim, você tá parcialmente certo, e é aí que é o problema. Por quê? Porque quando a gente pensa nesses setores, eles são setores ali que por mais que exista uma crise muito densa, eles não são tão afetados. Mas você já imaginou que os setores que não são tão afetados, ou que são indispensáveis, também são setores mais regulados? Então, por exemplo, durante uma crise muito severa, dificilmente a companhia de água poderia reajustar o preço da sua água para um pouco mais caro. Mesmo que as condições mudem, ela não poderia aumentar esse preço. Então, ou ela vai permanecer com a melhor margem de lucro, na melhor das hipóteses, ou ela vai perder margem de lucro durante os momentos de crise. O mesmo vale para o setor elétrico, o mesmo vale para os bancos, que inclusive ficaram impedidos de distribuir dividendos. Então, normalmente, quando a gente pensa nesses setores de crise, né, a gente percebe essas empresas inicialmente. Mas sabe aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente negligencia justamente por não fazer parte do nosso dia a dia? Os setores que crescem com a crise. Você vai falar assim, Raul, como assim? Toda crise cria uma oportunidade para algum setor. Dessa crise agora, né, da crise de 2020 para cá, a gente criou ali os milionários da internet. E não é difícil entender por que isso aconteceu. Para pensar um pouquinho. Se você imaginar antes da crise, como é que eu poderia competir com a Centauro, por exemplo, que tem uma mega loja dentro de um shopping, ou com a Aramis, ou com a C&A que seja, ou com a Hering, né, ou com o McDonald's. Como é que eu poderia competir com todas essas empresas se elas tinham muito mais dinheiro para produzir lojas espaçosas, para produzir ali um tipo de coisa que eu jamais teria como competir, né? Aquelas lojas de presentes fascinantes, tipo a Imaginário, ou aquelas lojas de sapato lindas com as vitrines gigantescas. Então, acaba que um pequeno empresário, ele não conseguia competir diretamente com aquilo ali. Imagina também as empresas de cursos de inglês, né? Ou ali empresas de curso de finanças mesmo. Existiam diversas empresas que davam aulas presenciais, elas tinham estruturas muito gigantescas. Quando começa a crise, o que acontece? Essas empresas, elas têm que abandonar a mega estrutura delas ali, pelo menos momentaneamente, deixar fechada por conta do lockdown e ir para a internet e competir com todo mundo. E na internet tinha gente que já estava ali fazendo aquilo desde o comecinho aos poucos, né? E essas pessoas, de repente, começaram a conseguir competir de igual para igual com uma empresa
empresa gigantesca. Então eles não tinham a mesma logística, não tinham o mesmo número de funcionários, não tinham o mesmo atendimento, mas pelo menos agora isso era quase imperceptível, porque o site de uma loja muito cara, às vezes, pode ser até mais feio do que um site bem baratinho. Um bom exemplo disso é a Via Varejo, não estava nada preparada para isso, então você abriu os sites das Casas Bahia ali, no começo da crise, ou da Ponto Frio, eram sites bem feios e bem mal estruturados ali, enquanto da maioria dos lojistas que tinham 30, 100 reais para pagar alguma empresa ali por mês, tinham sites relativamente mais bonitinhos e com as melhores práticas, né? Então eles demoraram a se adaptar. As grandes empresas demoraram bastante tempo para se adaptar à internet e com isso as pessoas que já estavam ou que já eram da internet começaram a vender muito. Eu tenho a prova disso mesmo porque eu ganhei muito dinheiro durante essa crise, mas eu tenho a prova da média dos meus amigos. Como a maioria dos meus amigos são pessoas que vendem na internet, né, sejam ali lojistas ou pessoas que vendem cursos pela internet, eles estavam ali vendendo. Era muito raro você encontrar alguém que vendia o famoso 7 em 7, ou seja, fazer mais de R$1 milhão em 7 dias. Ou mesmo 6 em 7, vender mais de R$100 mil em 7 dias ali, em um lançamento ou em uma coleção nova da loja, né? Agora, no meu círculo de amizades, é quase impossível encontrar alguém que não tenha feito 7 em 1, ou seja, vendido mais de R$1 milhão em apenas um dia. Sim, eles ficaram ricos de repente. A maioria dos meus amigos que ainda não eram ricos, tinha uma parte ainda, uma metade ali que ainda não ganhava muito dinheiro, começou a ganhar milhões do dia para a noite. E isso aconteceu não só no Brasil, como no mundo inteiro. Essas pessoas que já estavam na internet, quem chega primeiro bebe água limpa, começaram a ganhar muito, muito dinheiro. E isso aconteceu. E aí o que acontece? Quando uma pessoa ganha bastante dinheiro de uma hora para outra, uma pessoa que normalmente não era rica, o que acontece? Elas correm para o mercado de luxo. Elas começam a comprar casas muito caras e por isso que você está vendo mansões se esgotando, loteamentos muito caros se esgotando mais rápido que loteamentos de classe média, porque teve um grande enriquecimento de uma vez. Você começa a ver marcas de roupas caras ou carros caros venderem muito. A gente teve um esgotamento das Porsches no Brasil, tá? Em São Paulo tava com fila de espera para comprar Porsche. Sim, fila de espera de meses para comprar Porsche. Tinha gente ganhando dinheiro com esses carros. A pessoa comprava e conseguia vender mais caro do que a própria loja, porque a pessoa não queria esperar. Então o mercado de alto luxo começou a explodir de uma hora para outra e chegou a um ponto tão grande que o maior acionista da LVMH, né, o Arnault aí, que é o CEO da empresa, para você vai entender agora o que essa empresa faz, chegou a se tornar o homem mais rico do mundo no dia 24 de maio. Ele ficou por pouco tempo ali, por 24 horas, mas isso era quase inconcebível pouco tempo atrás. Então essas empresas começaram a lucrar tanto, faturar tanto dinheiro, que as ações começaram a explodir também. E é exatamente sobre o setor de luxo que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. Eu vou te mostrar empresas que estão na Bolsa de Valores e que você pode se expor a esse setor ali, que é sim imune à crise, porque a gente tem dois cenários possíveis. Na crise, mais pessoas ficam ricas, mais pessoas enriquecem, né? A gente tem um enriquecimento muito grande de alguns setores, sempre toda crise cria milionários, isso não é uma coisa recente, tá? É normal isso acontecer. E a gente tem a manutenção daquelas pessoas que já eram ricas. Então as pessoas ricas normalmente, para um cara que é bilionário, por mais que ele perca 200 milhões, 300 milhões durante uma crise, isso não afeta o poder de consumo dele. Você imagina que não tem nada que dê para comprar, né? Com 100 milhões de reais a não ser um iate ali. Então esses caras que compram bolsas, esse tipo de coisa, de bolsa de 100 mil reais, 200 mil reais, uma joia de 100, 200 mil, eles continuam comprando durante a crise. Não muda absolutamente nada na vida deles e além de não mudar nada, ainda surgem novos mercados. É por isso que esse mercado é conhecido como um mercado aí à prova de balas, à prova de crise. Eles aguentam todas as crises do mundo e você pode verificar historicamente que você vai ver que sempre durante as crises se acontece até esgotamento muitas vezes de produtos dessas empresas. Elas param de ter ali esses produtos porque cria-se novos ricos e os ricos anteriores continuam comprando, né? E aí com isso a gente tem essa explosão nessas empresas. Primeira empresa que a gente vai falar então, já que a gente falou do Arnault, que se tornou o homem mais rico do mundo durante um tempo, inclusive tinha tempo que um europeu não se tornava o homem mais rico do mundo, né? A Europa tem taxação muito pesada de bilionários ali, então é muito mais difícil um cara conseguir ficar bilionário na Europa do que nos Estados Unidos ou em um país emergente, né? Principalmente por conta dessa questão tributária. A LVMH, ela é uma fusão de diversas empresas do mercado de luxo, né? Moët, Hennessy, Louis Vuitton. Então é por isso LVMH. E cada uma dessas empresas aqui faz alguma coisa. Então a Louis Vuitton vocês já conhecem, é aquela
fabricante de bolsas mais falseada do mundo, né? Tem muita mulher com bolsa falsa deles, mas o produto original vende bastante também. A Moët é a fábrica da Moët Chandon, né? Daquela que produz os champanhes ali, feitos na região de Champagne. Inclusive, muita gente não sabe, mas champanhe só é champanhe se for feito na região de Champagne. Senão é só espumante, tá? Então aquilo que você toma no Brasil, fabricado no Brasil, normalmente é espumante. Ou se for fabricado na Espanha, em região de denominação de origem controlada ali, pode ser uma cava espanhola ou um espumante espanhol. E se for na região da Itália ali, onde se faz o Prosecco, pode ser o Prosecco. Então são nomenclaturas. As pessoas acham que todo champanhe, todo espumante é um champanhe, mas não é. Toda champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é uma champanhe. Problema complicado aí que a gente fica, né? E a Hennessy é a fabricante de conhaques, também é uma fabricante de bebidas, também se juntou ali. Só que a LVMH, ela tem um círculo ali, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu até pegar aqui esse círculo para vocês, de diversas marcas que envolvem ali. Você tem a Rimowa, que é de mala, você tem a Kenzo, você tem a Riposte, você tem, cara, a Givenchy, né? Então, a Givenchy, então você tem diversas marcas ali de luxo que estão nessa empresa. E olha o que aconteceu com a LVMH durante a crise. Ela chegou a crescer do dia 30 de junho de 2020, ali, nem tô pegando o crescimento inteiro, porque eu peguei um ano só, até o dia 17 de junho de 2021, ela chegou a ter uma evolução no preço das ações de 76%. Principalmente quando ela divulgou ali os resultados dela, as pessoas viram que a empresa estava se valorizando normalmente, né? Então essa empresa teve uma grande valorização, muito grande mesmo. É uma empresa do setor de luxo, ela é uma empresa que venceu a crise aí, não só essa crise, como venceu diversas outras crises, né? É uma empresa muito antiga. Então, segunda empresa, a Vivara, essa é brasileira, a Viva 3. Eu queria colocar alguma empresa brasileira aqui, mesmo que a gente não tenha um mercado de alto luxo tão potente na Bolsa de Valores brasileira, a gente teve aqui a Vivara, que é uma empresa que flerta um pouco com a classe B ali, mas é óbvio que a maior parte dos clientes deles é a classe A ali, é a classe que compra joias, né? O pessoal compra ali rubi, diamantes e tal, e a Vivara, inclusive, está pensando aí em comprar uma das marcas mais tradicionais de luxo brasileira, que é a H Stern, cara. Se eles comprarem, seria o meu sonho, eu sou um acionista de Vivara, sempre considerei o mercado de luxo à prova de balas, quando eles abriram ali a IPO, achei super interessante. Então, a Vivara é a Viva 3, e olha só o que aconteceu, 64% de alta também, do dia 30 de junho ao dia 18 de junho, foram diversas flutuações, não foi aquela coisa lisa, sobe caindo, né? Mas mais recentemente ela tem subido bastante. E a Vivara, ela teve uma queda nos lucros falseada ali, porque se você observar, né, o relatório trimestral ali, você perceberia essa queda de lucro, mas o que aconteceu foi que a Vivara optou ali fortemente por expandir lojas. A Vivara estava abrindo lojas em meio à crise. Enquanto as pessoas choram, alguns vendem lenço, né? E eles reportaram lá no primeiro trimestre de 2021 um lucro líquido de 3,9 milhões, uma redução de 79,4% sobre os 19 milhões obtidos no mesmo período. Aí você pensa, triste, né? Mas a receita líquida da empresa chegou a 217 milhões, ou seja, um aumento de 5,6% na receita em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando fechou com 206 milhões. A receita bruta líquida de devoluções teve um crescimento de 3,6% no período de análise para 273 milhões. E vale ressaltar que eles fizeram esses números com 80% dos estabelecimentos fechados, tá? Então por isso que é interessante a gente observar isso. No trimestre, as lojas físicas operaram 63,3% do total de horas possíveis, enquanto no mesmo período de 2020 foram 85,3% das horas utilizadas. As vendas nas mesmas lojas ali, que é muito importante o indicador, por quê? Porque senão a empresa pode só abrir novas lojas, falar que está faturando mais, colocando um custo muito mais alto e não está vendendo mais, né? Então as vendas nas mesmas lojas, a gente chama Same Sales Stores, né? Same Store Sales, a gente chama esse indicador, SSS, registraram uma expansão de 2,5% no trimestre finalizado de 2020, houve uma contração de 7,4%, então acabou expandindo. Já as vendas digitais cresceram 160%, né, para 57 milhões e representaram 21,4% do faturamento trimestral total. Muito dessa alta está sendo puxada também por essa questão dessa expansão durante a crise, por se aproveitar desse movimento, mas é uma empresa aí que a gente vê que está num setor meio à prova de balas, lógico, os caras estavam fechados ali tudo, mas assim que abre de novo, a gente tem essas expansões muito comuns e essas empresas se mostram bem resilientes em meio às crises, né? Por último aqui, a gente vai falar de mais uma empresa de luxo, lembrando que eu poderia ter colocado Ferrari, eu poderia ter colocado Hermès, eu poderia ter colocado inúmeras empresas aqui. O que eu quis trazer foi uma ideia para vocês do mercado de luxo, conhecer um pouquinho mais essas empresas e eu vou dar uma dica aqui no final, tá? No final do vídeo eu vou dar uma dica de como você pode se expor ao mercado de luxo como um todo. Então segura aí que eu já dou. Então a terceira
terceira empresa aqui foi a Dior, a Christian Dior SE. Ela também teve uma alta de 83,6%. Uma curiosidade que o CEO dela também é o Arnaud, é esse cara que se tornou o homem mais rico aí. Ela também, a Dior tem uma participação na LVMH também, então ela é conhecida aí pela marca Dior, né, que é gigantesca, tanto de joias quanto de um monte de coisa. É uma empresa francesa também. Ela detém aí também a distribuidora de moda, né, Christian Dior Couture, e ela detém 42% ali da empresa LVMH. Então também é uma coisa, se você quiser se expor com um pouco mais de profundidade ali, talvez, você pode pegar também uma Dior, ou se você quiser pegar só a LVMH, ou se você não quiser pegar nenhuma delas, porque você não acredita nesse mercado, também fica aí, é uma empresa do setor de luxo. Não queria apresentar essas hipóteses para vocês, mas eu deixo outros nomes aqui para vocês conferirem. Ferrari vale a pena, você pode considerar a Tesla também como empresa de mercado de luxo já, porque ela vende carros em preços bem altos ali. Você pode considerar aí Hermès também como uma empresa interessante para você investir. Tem diversas outras empresas do mercado de luxo, cara, centenas mesmo, por isso que eu não vou ficar aqui. Prada, né, que está aberta em Hong Kong. Você tem ali diversas marcas de luxo que você poderia expandir. O que eu quero é trazer o conceito de conhecer essas marcas, que é importante. Raul, eu quero me expor ao mercado de luxo como um todo. Existe alguma forma? Existem alguns ETFs ali, para vocês terem uma noção. O ETF Vice, que é aquele ETF que eu falei para vocês que investe em vícios, ele investe em algumas marcas desse gênero, mas a gente tem um ETF proprietário aqui, que é o Luxe, tá? Ele é o ETF LUXE. Você só pode se expor nele pelo mercado americano, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês algumas empresas que fazem parte ali do Luxe, né? Que é esse ETF ali lá fora. Lembrando, tem mais ETFs ali. Eu estou mostrando ele aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas se você for ali no ETF.com, que é esse site que eu vou usar para mostrar para vocês aqui, e navegar por ele ali nas comparações, você vai encontrar diversos outros ETFs que tem um pouquinho dessa pegada, que investe um pouquinho aqui e ali. E aqui nesse ETF também você pode encontrar algumas posições que eu não falei aqui e que você poderia conhecer essas marcas. Então por isso que é legal a gente dar uma olhada nos ETFs, porque às vezes não está no seu poder de consumo, mas você pode gostar e acessar aqui esse tipo de mercado de luxo. Eu confesso que é um dos mercados mais interessantes, na minha opinião, justamente por essa questão de ser um pouco mais à prova de crise que os outros mercados. Então, beleza, então estamos aqui já no ETF.com, estou na página aqui do Luxo já. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui ele explica o que é, eles investem só em companhias de luxo mesmo, de produtos supérfluos considerados pelo mercado, né? Aqui você vê a evolução desse ETF, bem interessante também. E aqui embaixo, olha só, quando a gente vai lá embaixão na vida, quando a gente vai lá no Saudades de Dona Iracema, você chega aqui, você tem algumas marcas. Então aqui eles têm a Diageo, que é uma empresa de bebidas também, eles têm um pouco da Volkswagen, eles têm de algumas empresas financeiras, tem da Apple, eles têm da Nike aqui, eles têm LVMH no portfólio deles, eles têm L'Oréal, eles têm Adidas, eles têm Tesla, eles têm Ferrari. Então, assim, são realmente marcas de alto luxo mesmo. Tem um pouco do ADR da Prada, tem da Farfetch, que é uma empresa onde você pode comprar esses produtos de luxo. Tem até da Natura, ó, que interessante. Então, são só produtos realmente ali dispensáveis, né? Tem de relógios suíços aqui, é muito interessante a posição deles. Então, Pernod Ricard, ó, também é uma marca também, a Pernod também é uma marca grande de luxo, tem a Hermès aqui, então eles têm participações em diversas empresas de luxo, inclusive a Kering também, é uma empresa bem interessante, a Kering é uma empresa enorme também do mercado de alto luxo. Você pode se expor em uma cota só dele aqui e, claro, você teria ali uma grande exposição já ao mercado de luxo como um todo. É uma maneira inteligente também de se expor que eu queria mostrar para vocês aqui. Agora, é o seguinte, cara, você que está aqui, né, até aqui, cara, chegou no final do vídeo, pá, você não quer ficar dependente mais de videozinho do YouTube, pô, para poder fazer os seus investimentos. Chegou na hora de crescer mesmo, falou assim, cara, quero aprender a investir, essa parada é uma coisa importante para mim, quero chegar na minha independência financeira, quero fazer o meu dinheiro multiplicar mesmo ali ao longo dos anos, pro longo prazo. Eu tô aí com vagas abertas para minha turma de agosto, né? A gente está em junho ainda, a gente já está na turma de agosto pro meu treinamento, que é a única verdade possível. Se você quiser clicar aqui para você conhecer, você pode clicar aqui embaixo, fazer a sua matrícula ali. Lembrando, nem todas as pessoas são aceitas, a gente passa ali por um processo seletivo. Eu só vou te aceitar se eu for conseguir te ensinar de verdade. Então, faz a sua inscrição, se você for aprovado, vai ser um prazer te ensinar e você vai aprender a investir de verdade e não vai mais depender de videozinho do YouTube para fazer seus investimentos, que é uma vergonha, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, um beijão para você e até o próximo vídeo.